Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo por aqui sempre. Ótimo, estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, sempre um olhar atento para os fatos do momento. Por aqui desfilam as principais autoridades dos mais diferentes segmentos da sociedade brasileira, autoridades, personalidades, enfim. Tudo para que você possa sempre se informar. E hoje nós convidamos o Dr. Pedro Qualiato, advogado especialista em direito empresarial, e com ele nós vamos fazer o nosso Visão Geral de hoje. Muita coisa sobre o direito empresarial nós vamos entender e vamos saber. Vamos tirar aí algumas dúvidas, algumas curiosidades. Dr. Pedro, muito obrigado aqui pela presença, viu? Seja muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado, eu agradeço a presença. Aliás, sua presença é extremamente bem-vinda, até porque logo que você me viu, você falou assim, olha, eu te ouvia muito no rádio, nas narrações de futebol. Você sabe que para o narrador de futebol, claro que dinheiro é bom, né? Todo mundo precisa, mas eu costumo dizer que o dinheiro alimenta o corpo, o prazer alimenta a alma, né? E quando ele ouve alguém dizer que é ouvinte dele, é uma satisfação muito, muito grande. Então, eu te agradeço, viu? Muito bom. Bugrini, doutor? Sim. Guarani, desde pequeno, e muitas lembranças dessa voz. Roberto César narrando os jogos do Guarani, comentando, e é interessante agora estar aqui pessoalmente conversando com você. Legal. Como diz na música, né? Nem sempre ganhando o Guarani, nem sempre perdendo, mas sempre vindo. Realmente é muito legal. Deixa eu falar um pouquinho de você aqui. Deixa eu te qualificar um pouquinho aqui, mostrar para o nosso telespectador. O Pedro Qualiato é advogado atuante na área empresarial há mais de 15 anos, mestre em Direito Comercial Internacional pela Universidade da Califórnia, especialista em Direitos do Consumidor pela PUC São Paulo, MBA Executivo Internacional em Direito da Economia e da Empresa pela Fundação Getúlio Vargas, pós-MBA em Inteligência Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Belo currículo, hein? Parabéns. Obrigado. Tão jovem assim, né? Doutor Pedro, quantas vezes por ano você explica para a pessoa que Qualiato é com GLI? Olha, desde pequeno, e na verdade a pronúncia em português, aportuguesado, de forma portuguesa você fala Quagliato. Quagliato. Que a pronúncia em italiano, que é como se fosse Qualiato, que a gente evita. Mas você usa Qualiato, né? Qualiato é mais fácil. Sim, e mais sofisticado, né? Eu tenho um amigo que o sobrenome dele é Cagliari. E eu falo, mas você da Itália, tem a cidade de Cagliari na Itália, com o time e tudo. Mas ele falou, não adianta, eu falo Cagliari e depois tem que ficar soletrando para ver como é que a coisa funciona. Doutor, nós vamos falar de agronegócio hoje aqui também, né? Aliás, o agronegócio, para quem é assim um pouco mais da velha guarda, o agronegócio não é nada mais, nada menos do que a nossa agricultura muito forte. Estou errado, não? Não, está correto. O agronegócio é uma maneira nova, moderna de chamar a agricultura em geral, desde o fornecedor que colhe a fruta, que faz o tratamento na lavoura, até a empresa que vende ao consumidor final. Toda a cadeia produtiva você chama de agronegócio ou agrobusiness, se você quiser chamar de uma maneira, mais sofisticado. Porque o agronegócio já é melhor do que a agricultura. O agrobusiness, então, deve ser muito mais forte ainda, né? E vamos começar falando aqui sobre o Plano Safra. O governo anunciou o Plano Safra para 2017-2018, que vai injetar mais de 190 bilhões de reais no agronegócio. Perfeito. O governo publica bianualmente, cada 2 anos, esse Plano Safra. Ele procura adequar as condições para adesão do agronegócio ao plano. Então, de acordo com o que está acontecendo no país naquele momento, o governo coloca as exigências, os requerimentos para que o agricultor, tanto o agricultor de grande porte como a agricultura familiar, o agricultor de pequeno porte, possa aderir ao plano. E esse ano, agora, em 1º de agosto, é a data para que o setor do agronegócio passe a entrar, poder usufruir, entrar com requerimento para poder usufruir desse agrofinanciamento. Agora, uma pergunta que não quer calar, porque nós estamos vivendo, infelizmente, num mundo de corrupção muito grande, né? E envolvendo empresas, inclusive, renomadas do país. Como é que é a administração desse centro? Porque é um dinheiro, eu não sei nem quantos zeros tem isso aí, 190 bilhões. Como é que isso aí é administrado para que, de repente, se fechem as portas da corrupção?
É realmente uma injeção muito alta, significativa, de um montante alto. Desses 190 bilhões, 30 bilhões são destinados à agricultura familiar, empresas de pequeno porte ou empresas familiares. Existe todo um critério, toda uma equipe destinada a escolher e eleger quem faz jus, quem tem direito a receber esse financiamento e quem não vai receber. E só para se ter uma ideia, estamos falando aqui de um financiamento, de um empréstimo a juros de 2 a 3% ao ano. Então, juros bastante subsidiados pelo governo, algo bastante interessante que realmente pode ser um divisor de águas para um agricultor ou para um empresário dessa área. Hoje, no país que a gente vive, em que pese a nossa inflação está baixando, mas ela está baixando muito mais, a minha visão, por conta da recessão, né? Porque o pessoal está sem dinheiro para comprar, 2 ou 3% ao ano é quase juros zero, né? Perfeito. E quem é que vai poder se beneficiar? São aqueles agricultores, aqueles empresários que preencherem os requisitos do Plano Safra, que são muitos, mas alguns deles são bastante factíveis e bastante recentes. Uma das principais exigências atuais que o governo está fazendo é que as empresas apresentem um plano ou que já tenham um plano de governança corporativa, que é aquilo que nós chamamos de compliance, ou um plano anticorrupção, que a empresa comprove ao governo que ela já implementou ou que ela está em fase de implementação de um plano estruturado para que os seus funcionários não se envolvam ou não possam se envolver em atividades de propina, atividades ilegais, em questões de suborno com o governo, com a autoridade pública. Esse termo que você usou, compliance, é isso? Vamos portuguesar ele aqui, seria compliance, é isso? Bem lendo como se lê na língua portuguesa. Mas isso, imagino que deva ser algo extremamente complexo, né? Embora estejamos aprendendo muito, se não como fazer o que não fazer, né? Mas como que é feita essa engrenagem? Como que nós vamos, de repente... Primeiro, nós temos aqui uma audiência em grande parte do Brasil e tem muita gente da área rural que nos assiste, que talvez até nem conheça esse Plano Safra, hein? É coisa recente. Sim. Eu confesso, está havendo divulgação pela TV disso aí? Divulgação houve quando foi aprovado, o governo federal aprovou recentemente, falando agora de maio deste ano. Foi também essa inclusão e essa aprovação foi um reflexo ou uma consequência do que aconteceu em março, da Operação Carne Fraca, que deu uma mexida, uma estremecida no setor do agronegócio. Em compensação ou para compensar o que aconteceu, esse prejuízo que o agronegócio sofreu, esse dano à imagem que o agronegócio teve com a Operação Carne Fraca, o governo aprovou rapidamente esse incentivo do Plano Safra. Bom, mas nós vamos falar ainda da carne fraca já, mas ainda a respeito do Plano Safra, é de tal forma descomplicado para que o pequeno agricultor possa ter acesso, ou ele necessita contratar o Dr. Pedro Qualiato para poder fazer o processo? Na verdade, eu tenho observado o site do Ministério da Agricultura com uma intenção de facilitar ao máximo o acesso à informação e o acesso aos benefícios do Plano Safra. Então, o site do Ministério da Agricultura coloca passo a passo o que o agronegócio, o agricultor ou o empresário desse setor deve fazer para ter acesso ao plano. Não é algo tão complexo quanto parece. Mas com o advogado, o especialista, é muito mais fácil você fazer todo esse processo. Principalmente nessa parte de compliance, como é algo recente, que as empresas ainda não estão habituadas, inclusive recentes pesquisas mostram que governança corporativa, esquemas anticorrupção dentro das empresas não é um assunto tão familiar ainda, principalmente no agronegócio. E até porque não interessa diretamente a todos, né? Isso, às vezes as pessoas passam por cima. Mas eu concordo que isso aí é extremamente novo, né? E brotou em função de tudo isso que está acontecendo hoje? Isso vem desde a década de 90, veio dos Estados Unidos. Compliance, né, só para explicar, vem do inglês to comply, que significa
estar em conformidade com alguma coisa, quer dizer, estar de acordo com normas. Década de 90, os Estados Unidos, com alguns problemas sérios que eles tiveram em empresas, eles acabaram aprovando leis bastante rígidas em relação à governança corporativa, em relação a planos anticorrupção dentro das empresas. E veja que eu não estou falando da área política, da área pública, eu estou falando da área privada. Estou falando em você evitar, porque um suborno sempre tem dois lados, o lado passivo e o lado ativo. Lógico. Então a ideia que foi trazida e implementada aqui no Brasil, está sendo, é impedir que a área privada dê o primeiro passo, que a área privada cometa a infração, vá em direção à área pública, ou se a área pública vier até a área privada, que a área privada saiba dizer não, saiba evitar uma situação de uma possível fraude, de um possível suborno. Existe digamos assim, um manual a ser seguido para que a coisa efetivamente se realize? No Brasil, nós temos a Lei Anticorrupção, que foi aprovada em dezembro de 2013, entrou em vigor em 2014, mas, na verdade, cada empresa, com base nessa Lei Anticorrupção, deve e acaba fazendo o seu código de ética, que são normas de conduta, onde eles relatam e descrevem o tipo de conduta, o tipo de comportamento que a empresa espera que seus funcionários tenham em relação ao contato com autoridades públicas. Então, todas as vezes que algum funcionário da empresa tiver que fazer uma proposta para uma licitação, ou ir a contratar um despachante aduaneiro para um processo de importação, são N situações em que a empresa precisa interagir com a esfera pública. A gente depois acaba descobrindo, ou a imprensa descobre, né, e traz à tona para que a gente veja, porque envolve uma empresa pública, envolve o setor público, porque o que deve existir de corrupção entre empresas privadas é uma coisa assim absurda, né? Eu imagino que deve existir em função de várias coisas. As empresas hoje tentam tirar proveito, e tudo isso, sabe, doutor, eu até queria a sua opinião a respeito, tudo isso porque esse é o país dos impostos. Você acredita que, seguindo exatamente a lei, pagando absolutamente tudo, você acredita que as pessoas consigam ter empresas extremamente fortes? Alberto, de fato, essa é uma das razões que provavelmente faz do Brasil um dos países com o índice mais alto de corrupção do mundo. Sim. Tá? Existe um ranking que é divulgado anualmente por uma organização internacional chamada Transparency International, e essa organização aponta o Brasil na 80ª colocação no último ranking de 2016. A gente percebe que uma das razões, talvez a principal dela, seja o excesso de burocracia e o excesso de impostos. Às vezes o empresário, mesmo querendo estar em conformidade com todas as leis, todos os impostos, ele não consegue por dificuldade do conhecimento dessa legislação tão complexa e tão burocrática que nós temos aqui no nosso país. Não, é verdade. Hoje, já faz algum tempo, acompanhando uma emissora de rádio em São Paulo, estava lá o apresentador falando que isso faz já algum tempinho, hein? Nós já chegamos a 1 trilhão. É o impostômetro, né, que eles falam? Já passamos de 1 trilhão. Então, é um dinheiro absurdo, porque realmente os nossos impostos são muito grandes, então as pessoas acabam tentando burlar, tentando sair. Bom, ainda em relação ao Plano Safra, que a gente até colocou ali na legenda embaixo, todo mundo vai ter acesso. As pessoas que têm umas empresas menores e tal, isso pelo site poderão... Qual que é o site que eles entram? Ministério da Agricultura. Eu não sei exatamente o site, mas é o www... Aquilo ali, acho que é agricultura.gov.br. Perfeito. Muito bem, aí ele vai se informar. Bom, aí nós estamos falando de 190 bilhões, e você disse que 30 bilhões são destinados às menores empresas. As menores empresas. E o restante para as empresas maiores? O que os empresários familiares ou as empresas maiores precisam é de um projeto que aponte, que demonstre a destinação desse empréstimo ou desse financiamento. Então eles têm que apresentar ao governo: olha, nós pretendemos comprar um maquinário, ou pretendemos comprar a safra ou as sementes para a próxima safra. Eles têm que apresentar, o governo vai autorizar ou não, como faz um financiamento junto ao BNDES,
vai observar alguns critérios, se a empresa está regularmente, devidamente registrada. Mas isso já não existe, não tinha o Finame para isso? Já não existia isso? Que esse do Safra é especialmente destinado para a agricultura e é algo, como eu falei, adequado às normas atuais. Acho que o Finame é algo que aconteceu, que nós tivemos no passado, mas eu não acho que o Finame agora ainda esteja vigente. Talvez, sim. Não sei se o Plano Safra substitui o Finame. Mas hoje, por exemplo, um agricultor sem o Plano Safra que queira comprar um maquinário, tratores e tal, ele tem recursos para isso. Ele pode buscar o BNDES, ele pode buscar o financiamento privado num banco, numa instituição bancária privada, ou ele pode buscar o Plano Safra, que tem juros ainda mais subsidiados do que o próprio BNDES. E agora para o compliance, está já em pleno desenvolvimento? Nós já estamos vivendo nele? De fato, sim. A prova disso é que o governo tem exigido que as empresas apresentem programas de compliance, apresentem uma estrutura de governança corporativa para liberar financiamentos, para poder autorizar ou concederem até um selo que o governo concede a empresas, chamado Proética. O governo, não é nesse caso o Ministério da Agricultura, é o Ministério da Transparência, a antiga CGU, Controladoria Geral da União. Ele concede às empresas mais éticas, mais íntegras, mais transparentes, um selo que é uma demonstração, um reconhecimento ao grau de integridade dessas empresas. Doutor Pedro, aqui é coisa tão complicada que a gente precisa ter o Ministério da Transparência, né? Como de repente a transparência devesse existir em todos os lugares, né? Eu acho apenas que esse selo e esse programas de compliance deveriam também valer para o governo e não somente para as empresas privadas. Acho que se o governo tivesse o mesmo tipo de zelo, de cuidado com subornos e propinas e fraudes, não teríamos tantos problemas quanto hoje. Eu acho que isso aí, ainda mais agora com a internet, né, com as nossas redes sociais, hoje o mundo está extremamente globalizado. Eu acho que você poderia ter um site, um endereço eletrônico que você entrasse e ali estivesse exposto, em termos de número, tudo o que estava sendo feito pelo governo. É difícil isso? A questão dos números da corrupção é algo ainda não tão fácil de ser mensurado no Brasil. Mas estima-se que 1/3 do que é arrecadado, de alguma forma, é desviado ou é utilizado de forma imprópria. Haja vista que o estado do Rio de Janeiro quebrou. E não é só o Rio de Janeiro, não. O Rio Grande do Sul pagando os servidores de maneira parcelada, muitas e muitas cidades. Agora tem uma coisa que a gente também não consegue entender. Seria só por causa da corrupção? Eu acredito que a corrupção seja o maior problema, talvez não só por causa da corrupção. Eu acho que as entidades, as autoridades públicas, as entidades públicas deveriam ser gerenciadas buscando uma maior eficiência, como são as empresas privadas. Uma empresa privada que não busca uma maior eficiência, mais cedo ou mais tarde ela vai quebrar, mais cedo ou mais tarde ela vai ter uma recuperação judicial, ter problemas bem sérios. E não é isso que a gente sente com o governo. A gente não percebe que, na maioria das vezes, as entidades públicas têm essa preocupação em atender de forma eficiente, com um nível de serviço lá no alto. Algumas, vamos ser injustos, algumas prefeituras, alguns estados até têm essa preocupação, mas no geral não é a sensação que eles passam para a população em geral. Muitos políticos que vêm aqui no Visão Geral para dar entrevista dizem que hoje não basta ser honesto, tem que provar que é honesto, tá certo? É a realidade. E na indústria, na indústria, no comércio, enfim, nas empresas, elas, além de realizarem para elas, tem que fazer exatamente o que você falou, tem que passar para nós, efetivamente, essa confiança, e é mais ou menos o que eles não estão passando. Exatamente. A questão é que o que eu sempre digo e algo que nós sempre observamos quando se trata de escândalos, de fraudes e propinas que envolvem empresas. Somente uma empresa, somente dela estar envolvida ou ter seu nome citado em um escândalo, e às vezes essa acusação nem é concreta, ela nem é no final concluída favorável, contrariamente à empresa, ela já tem um dano à imagem dela causado, às vezes, irreversível. Mas isso é porque nós, povo, nós, população, nós, consumidores, não aguentamos mais, né?
Aqui, um pingo é letra, a gente já fica desesperado. Vamos falar da carne fraca, quero falar também das consequências para o Brasil em relação a toda essa corrupção envolvendo a Odebrecht, tá bom? Mas, antes da gente continuar a entrevista aqui, não vamos falar da carne fraca, não vamos falar do Odebrecht, enfim, dos assuntos palpitantes do nosso dia a dia. Doutor Pedro, a gente começou a falar um pouquinho da carne fraca, da Operação Carne Fraca. Primeiro, acho que teve exagero naquilo, não? A grande dúvida em relação ao exagero ou não, a questão é que como envolve um produto, um bem de consumo, que é colocado na mesa do cidadão brasileiro, isso gera uma preocupação natural. Sim, né? claro. Já é algo alarmante. A questão é que se as acusações não forem de forma cabalmente, de forma fortemente comprovadas ao final da investigação, realmente a gente vai ter tido um exagero. Mas se ao final realmente for tudo isso que eles disseram, eu acho que não. Eu acho que foi algo válido, causou uma grande comoção nacional e internacional e acabou trazendo um prejuízo grande até para a nossa economia. Com certeza. Por exemplo, se não for provado, aí a empresa ela pode requerer do governo uma indenização? Somente a Brasil Foods e a JBS, que são as duas principais empresas envolvidas, somente elas, no dia seguinte da deflagração da Operação Carne Fraca, elas tiveram uma desvalorização das suas ações na cifra de 5 bilhões de reais. Perderam de valor de mercado. Você imagine se ao final elas forem absolvidas, o que eu acho pouco provável, mas pode acontecer, em tese caberia algum tipo de compensação contra o governo ou contra a imprensa, da maneira que aquilo foi colocado, em tese. Muito bem. Então, esse é um lado da questão, se não ficar aprovado. E se ficar aprovado, como é que nós vamos fazer? Eu comi essa carne, você também, quem está nos vendo também, e aí, como é que a gente fica? Geralmente as punições para esse tipo de infração, de violação, são bastante severas. Estamos falando aqui de uma compensação financeira ao governo, compensação financeira eventualmente a associações de consumidores, multas não só ao governo brasileiro, mas talvez até internacionais, outros governos e outros estados internacionais que tiveram, que entenderem que tiveram prejuízos pela aquisição da carne contaminada ou da carne não certificada de forma correta, eles podem também entrar contra as empresas. E logo em seguida veio isso aí. Nós tivemos uma reviravolta na nossa economia, com toda certeza, e logo em seguida nós tivemos uma bagunça na política envolvendo inclusive a JBS, que foi com o Joesley, enfim, o Wesley, todo aquele processo que por sinal agora está já na Comissão de Constituição e Justiça na Câmara, para ver se a coisa segue em frente ou não. O que é que abalou mais? Porque há uma consequência econômica quando você tem um problema político. Na sua visão, o que é que abalou mais o país? A conversa lá na garagem com o do Temer ou a divulgação da carne fraca? Para a JBS, acho que tanto a divulgação da carne fraca, o envolvimento dela na carne fraca, como a delação pelo Joesley, seu presidente, da conversa que ele teve com Michel Temer e toda aquela influência política que eles tiveram e têm junto aos deputados e aos senadores, isso demonstra apenas o reflexo, o retrato de uma empresa sem qualquer tipo de preocupação com a gestão, com a governança, com seguir as normas. É uma empresa que aparentemente, eu estou colocando aqui pelo que nós tivemos informações, que não prezava por seguir as regras, seguir as normas de certificação dos produtos ou seguir as normas em relação ao contato com o governo. As empresas não são proibidas de terem contato com o governo, mas para isso existe um departamento chamado Relações Institucionais ou Relações Governamentais, que empresas como a JBS deveriam ter e deveriam canalizar os seus contatos junto ao governo, junto à administração pública. É hilariante, se não fosse trágico, né? Seria humorístico. O maior comandante do país, o presidente, a autoridade máxima do país, receber a autoridade máxima de um grupo que acho que é o quinto no mundo, né? Em proteína, proteína animal, e o encontro dessas duas
personalidades, vultuosas personalidades, ser realizado em pé no fundo de uma garagem. É uma coisa absurda. Como eu falei, não seria ilícito esse encontro, mas esse encontro deveria ocorrer horário comercial, com agenda pré-determinada, participação da área de governança, de relações governamentais da JBS, participação da mesma área do governo. Sem dúvida, sem dúvida. Então teria toda uma formalidade. O simples fato deles terem se reunido desta forma, sem as escuras, independente do conteúdo da conversa, já é algo altamente suspeito. Agora, doutor Pedro Qualiato, a Odebrecht tem recuperação moral? Roberto, eu acredito que sim. Tá? Eu já pensei em outros momentos quando estourou o escândalo da construtora, que já foi a maior ou uma das 3 maiores construtoras do mundo, eu tinha um sentimento muito mais pessimista em relação à empresa. Hoje eu vejo que tanto ela como a Petrobras, com o tempo, com bastante trabalho, com a mudança de uma cultura organizacional, a mudança geral do pensamento das pessoas, dos funcionários, eu diria que em 10 ou 15 anos isso pode se reverter. Logo que aconteceu o escândalo, a Odebrecht ela trocou a diretoria dela de governança, de transparência. Justamente a diretoria anterior que permitiu que tudo aquilo acontecesse, ou que fechava os olhos, ou que participava, enfim. E uma nova diretora de transparência ou de governança corporativa, quando assumiu, ela assumiu de uma forma muito otimista. E eu, de uma forma pessimista, acabei mandando uma mensagem para essa pessoa, eu não a conheço, mas eu mandei, olha, doutora Alessandra, você vai ter o trabalho mais difícil do mundo, que é recuperar essa empresa, recuperar a imagem da empresa. E ela me respondeu, falou, doutor Pedro, olha, eu estou aqui para isso, em que leve muitos anos, você que trabalha nessa área deveria acreditar também. E eu tenho que dizer que hoje essa mensagem que eu recebi dela e todas as informações que eu tenho sentido em relação a Petrobras e Odebrecht, eu sinto que há uma esperança a longo prazo, médio para longo prazo, mas uma mudança, como eu falei, de consciência, de cultura, desde o presidente dessas empresas, até os funcionários do mais baixo nível hierárquico, todos eles precisam, com o tempo, adquirir essa nova cultura, essa nova maneira de administrar e de trabalhar. Como você me disse aqui no intervalo hoje, quando eu disse que não basta ser honesto, tem que parecer honesto, basicamente passa a ser também a filosofia, as empresas também estão exatamente seguindo isso. Agora, eu lhe pergunto, doutor, com toda a experiência, com toda a bagagem que você tem, quando numa empresa privada há corrupção, ainda que envolvendo uma empresa pública, o governo e tal, essa empresa privada tem um dono. Uma empresa pública, o dono é o governo, mas o governo muda a todo momento. O dono de uma empresa privada dificilmente muda. A responsabilidade daquele que burlou a lei, tanto na privada quanto na pública, tem o mesmo peso ou na empresa pública o peso é maior? Olha, Alberto, essa nova lei anticorrupção, ainda é relativamente nova, aprovada em 2014, ela estabelece punições pelo envolvimento em fraudes não só dos funcionários das empresas privadas, mas também pela própria empresa privada. Então, depois da aprovação da lei anticorrupção, não só o funcionário, o executivo da empresa pode ser punido criminalmente ou administrativamente, civilmente, mas a própria empresa pode sofrer punições, sanções, como suspensão de atividades, proibição de contratação com o governo, participação de licitações e até mesmo o fechamento das suas atividades. Então, com essa nova lei, eu entendo que hoje você tem praticamente equiparado o tipo de punição e o grau de exigência que tanto para o setor público quanto privado. A questão é que no público, às vezes, você tem o foro privilegiado, você tem outras questões que acabam dificultando um pouco mais empresa privada nenhuma tem foro privilegiado, né? Não existe. Nenhuma. E é nessa hora que entra o doutor Pedro, né? Quando, por exemplo, a empresa é sancionada pelo governo e tal, nessa hora que entra. Aliás, por quais razões as empresas, as principais, contratam
por exemplo, teu serviço? O ideal é que a empresa se preocupe com isso antes de acontecer algum problema, preventivamente. Porque você fazendo um programa estruturado de governança corporativa, você busca evitar ou minimiza muito a ocorrência de situações como essa. Então, a primeira coisa é isso, você tentar evitar. Não sendo possível você evitar, você pelo menos pode minimizar, pode diminuir consideravelmente a punição que a sua empresa sofre ou pode sofrer caso ela seja condenada numa investigação por um envolvimento em fraude. Então, sai lá a investigação, a sua empresa no final é condenada a pagar 20, 30 milhões, a condenação é proporcional ao tamanho do dano que ela causou, ela é proporcional ao faturamento da empresa. Essa punição, essa multa, ela vai ser diminuída se a sua empresa provar que ela tomou todas as medidas possíveis que estavam ao seu alcance e mesmo assim, infelizmente, aconteceu a questão ou a violação. E em relação à JBS, a delação ou a colaboração premiada do Joesley, do Wesley e tal, para eles, sobretudo para os dois, né, valeu uma absolvição, quase que um perdão, né? Isso aí, inclusive, está sendo extremamente contestado. Agora, a possibilidade de recuperação, não estou falando nem moral, nem de imagem, mas de recuperação financeira, vale tanto para a JBS ou a JIF, que é exatamente a holding de tudo, e em relação à Odebrecht, como é que você vê isso? É porque o país parou em termos de construção. E agora, em termos de consumo, tantos e tantos países deixaram de comprar da JBS, e isso traz um desconforto extremo sob o ponto de vista econômico. Com certeza. A JBS está buscando até enxugar um pouco as suas operações. Eu tive informação que ela está vendendo algumas das suas marcas, unidades, para lidar agora com uma estrutura um pouco mais reduzida, um pouco mais enxuta. Mas em termos numéricos, Alberto, a Odebrecht, por exemplo, no ano anterior ao escândalo que ela se envolveu, ela teve um faturamento global de 40 bilhões se eu não me engano, de reais. E ela pagou em multas pelo envolvimento nos escândalos de corrupção até o momento 3 bilhões de reais. Portanto, por mais que a empresa tenha que pagar, o faturamento dessas empresas, muitas vezes, ele acaba superando né? E muito o que elas pagam em multas. O pagamento ou o estabelecimento da multa, ele tem todo um critério, a multa não é arbitrária, ela tem todo um critério para ser estipulada. Ela, como eu disse, vai variar de acordo com o faturamento da empresa, de acordo com o dano que ela causou. Se a empresa faz uma delação premiada, colabora com as investigações, essa multa pode ser mitigada, pode ser diminuída, ou se eventualmente a empresa apresenta, como eu falei, mecanismos de controle que existiam antes do cometimento da infração. Não adianta a empresa cometer uma ação, uma violação, uma fraude hoje, correr para fazer um programa de compliance, estruturar um programa de compliance e depois mostrar para a autoridade. Mas doutor, você falou um negócio aí que me induz a uma pergunta aqui. A delação premiada, ela também mexe na parte pecuniária? Eu achei que fosse só naquilo no que concerne ao tempo de prisão e tal, mas a pecuniária também? A delação premiada, Alberto, ela foi uma adaptação da legislação norte-americana, que lá eles chamam o delator de o soprador do apito. É a pessoa que apita e chama a atenção da autoridade. Aqui são os árbitros, são delatores, então. Os árbitros de futebol são delatores. É o árbitro, é o delator. Nos Estados Unidos, ela não mexia com a parte criminal. Tá? Então, a origem da delação premiada, ela não mexia com a parte criminal, mas sim com a questão indenizatória. A empresa tinha um benefício, uma diminuição na sua multa a ser paga. No Brasil, infelizmente, esse instituto da delação premiada, ele está sendo desvirtuado, ele foi bastante alterado, modificado ou adaptado aqui para o nosso país. E a gente viu uma situação absurda, na minha visão, recente da JBS, onde aparentemente os delatores não vão sofrer nenhum tipo de punição criminal e administrativa. Quer dizer, a JBS vai continuar podendo contratar, vender produtos para o governo. O Joesley e a alta diretoria da empresa, que são aqueles que deveriam dar o exemplo para todos os outros funcionários de uma atuação
livre de qualquer escândalo, né? digna, Ilibada, tal. eles infelizmente não vão sofrer nenhum tipo de punição por conta disso. Então, originalmente, a delação premiada não tinha esse caráter de livrar totalmente a pessoa. Hoje a gente está vendo uma alteração, uma desvirtuação total do que era a delação premiada inicial, tá? Isso aí, na minha visão, é algo extremamente importante, né? Porque ficou, de certa forma, banalizado, né? Banalizou. E outra, a gente tem assim uma sensação de que a coisa começa a melhorar, mas de repente as brigas internas, a política acaba se sobrepujando ao aspecto comercial e no final, por questões políticas, as coisas vão passando. Você acredita que hoje, daqui para frente, nós com o compliance e tal, nós vamos entrar nos trilhos? Olha, Alberto, eu trabalho com empresas multinacionais desde 2003, já faz um bom tempo. E eu percebo que essa cultura do correto, essa cultura do fazer da maneira certa, sem atalhos, ela está se expandindo. Inicialmente só nas grandes empresas multinacionais, mas num segundo momento as empresas de médio porte começaram a se adaptar a isso por conta da necessidade de transacionar com as empresas multinacionais, porque a multinacional ela não só exige dos seus funcionários essa conduta íntegra e transparente, mas ela exige também dos seus parceiros, dos seus prestadores de serviços, dos seus fornecedores. Então eu percebo que no final da década passada as empresas de médio porte, que são as fornecedoras das grandes empresas, começaram também a seguir uma conduta, um manual de código de ética, uma conduta ou uma cultura dentro das empresas mais correta ou íntegra, e aos poucos isso está sendo contagiado a toda a sociedade. Eu tenho uma visão bastante otimista, eu sei que também esses escândalos todos demonstraram que empresas como, foi até uma surpresa para mim, como a Brasil Foods, que é uma empresa que eu tinha como íntegra, uma empresa 100% correta, a gente viu que não é bem assim, que mesmo uma empresa como ela tem furos, mas no geral eu vejo com bons olhos, eu vejo que pouco a pouco isso está contagiando a sociedade e eu vejo um futuro com cada vez menos o jeitinho brasileiro, cada vez mais as regras sendo cumpridas. E ao mesmo tempo temos que ter um trabalho conjunto com o governo, com as autoridades públicas, para que eles também façam a parte deles, para que nenhum dos dois lados tenham mais essa visão. Não pode ser aquela frase, faça o que eu falo, não faça o que eu faço, né? Tem que ser, faça o que eu falo e faça o que eu faço também. A gente precisa realmente, porque o exemplo, ainda mais depois de tudo que nós estamos vivendo e vivemos e ainda, sei lá se ainda vamos viver, né? Esses aspectos, ainda mais nesse momento, o exemplo tem que vir de cima. Mas me parece que hoje, por conta de tantos processos, de tanta coisa rolando, a preocupação das autoridades que poderiam dar exemplo hoje é muito maior, por vez de permanecer no poder, por vezes de manter algumas pessoas que foram colocadas por eles em determinados cargos, enfim, não estão pensando no povo. Mas fazer o quê? Doutor Pedro, você gostou ou não? Excelente. Que bom, muito obrigado, porque eu gostei muito e tenho certeza que o meu público gostou muito. São assuntos extremamente que estão aí à flor da pele e que nós realmente necessitamos saber, sobretudo o aspecto do Plano Safra que você falou, sobre o compliance, enfim. Agradeço demais a sua presença aqui e continue aí com toda a força, com essa juventude que o Brasil hoje está mostrando que os jovens estão dominando. O prazer foi meu, Alberto. Obrigado pelo convite. Meus amigos, conversei aqui com o Dr. Pedro Qualiato, advogado especialista em direito empresarial, falando sobre assuntos extremamente do momento, importantes demais, porque a visão geral é assim, é um olhar atento para os fatos do momento. Tá bom, gente? Saúde, paz, alegria e muita sorte. Vambora, doutor? Vamos lá. Vamos lá. Muito bom.